Graça e paz, queridos. Como falamos na semana passada sobre encontrarmos o nosso verdadeiro norte, hoje vamos continuar dentro dessa meditação, falando realmente desse Salmo primeiro, Salmo que eu preciso estudar, meditar, eu preciso realmente ter a certeza de que a palavra de Deus é que me orienta em todos os momentos. E a palavra de Deus não muda, ela não volta vazia. A palavra de Deus realmente vai passar céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Quando nós falamos desse norte verdadeiro, nós estamos falando assim do norte, vamos usar essa expressão, geográfico, né? Porque nós temos dois tipos de norte, né? Nós temos um norte que é magnético, onde esse magnético é interessante, né? Porque quando você olha o norte magnético, ele se move pela Terra. Então, muitas vezes, o norte magnético, vamos dizer, hoje pode estar apontando para o Brasil, amanhã vai apontar lá para a Rússia. Só para você entender como há uma variação desse norte magnético. Mas o norte geográfico não. Ele é aquilo e pronto. É esse tipo de norte que nós queremos trazer para você, o norte da palavra de Deus, que não vai se deixar levar pelos modismos. Mesmo que as pessoas digam, olha, estamos no século 21, a Bíblia precisa ser remodelada, transcrita, mudada a sua gramática, enfim, uma adequação. Não. A palavra de Deus é a palavra de Deus e ela tem que nos bastar. Nós vemos aqui que, realmente, né, nós precisamos aprender a desenvolver uma vida com convicções, mas essas convicções dentro da palavra de Deus. Então, nesse salmo, como nós já temos lido, fala assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós vamos tratar aqui de alguns princípios sobre esse início desse salmo. O homem que não anda no conselho dos ímpios. Aqui não é uma descrição de um andar físico. Ou seja, você está andando com outras pessoas e conversando com outras pessoas. Mas significa que você não vai adotar os princípios que não são condizentes com os padrões éticos e morais estabelecidos por Deus. Porque nós não podemos deixar de andar, andamos com várias pessoas em todos os lugares. Mas o que eu não posso, né, como um homem, uma mulher de Deus que você é andar no conselho dos ímpios. Ou seja, adotar esses princípios, essas filosofias, porque não vão levar a nada. Então, aquele homem, ele é bem-aventurado porque ele tem a palavra de Deus como regra para a sua vida, regra para a sua fé, regra para o seu casamento, regras para a educação de filhos, a regra para o seu agir no trabalho. Não estamos falando de regra no sentido estático, algo assim, é assim, 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 né, fixo. Não, mas são princípios que vão nos levar a termos uma percepção e a decidirmos quando for necessário, porque para nós o que estará valendo são os princípios da palavra de Deus. Não é simplesmente os ímpios aí um grupo de pessoas que violam os direitos das outras pessoas ou querem levar vantagem em tudo e usam até de violência. Ímpio aqui é um tipo de filosofia adotado pelo mundo. E aí, sim, esse tipo de filosofia adotada pelo mundo não tem limites, porque o mais importante é eu me sentir bem e o outro nem penso nele. Né? Mas quando nós somos bem-aventurados porque meditamos na palavra do Senhor, nós vamos um pouco mais em frente. Também diz aqui, não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, não se detém, significa adotar uma forma de pensar como todo mundo. Quantas vezes na igreja mesmo,
nós ouvimos, mas pastor, tal grupo faz isso, tal grupo faz aquilo, hoje em dia é até normal, mas nós não nos detemos no caminho dos pecadores. Ou seja, nós não adotamos a mesma forma de pensar deles, porque a nossa forma de pensar é diferente. A nossa forma de pensar é um pensar bíblico. Nós temos a mente de Cristo. E por termos a mente de Cristo, nós não nos detemos no caminho dos pecadores. Não adotamos a forma de pensar deste mundo, porque nós fomos transformados pela renovação da nossa mente. E essa transformação, se você pegar ali no livro de Romanos, do capítulo 1 até o versículo 11, vai dizer as transformações que foram trazidas para nós, para que a nossa mente seja renovada. E uma delas é, se pelo Espírito, Romanos 8,13, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, certamente vivereis. E isso tem que fazer parte da minha renovação da minha mente, que eu não posso satisfazer os desejos da minha própria carne, mas eu fui criado e eu nasci de novo para poder agradar a Deus acima de todas as coisas. Por que nós falamos se não se detém na roda ou no caminho dos pecadores aqui, queridos? Porque muitas vezes nós, para não parecermos chatos ou ignorantes, nós abrimos mão de nossas convicções. Sabe, aqueles pecadores é um grupo de pessoas que perderam o rumo, que não têm acertado o alvo, estão perdidas. Por que então lhes perguntar qual o caminho a seguir? Se você estivesse perdido e encontrasse, imagine se está fazendo uma viagem de carro e de repente você para num certo lugar e vai perguntar para uma pessoa para te orientar e a pessoa diz, olha, eu também estou perdido, eu não sei onde estou. O que vai adiantar ele falar com você? O que vai adiantar aquelas palavras? Nada. Por isso, nós não nos detemos no caminho dos pecadores, porque estão perdidos. Como nós estávamos perdidos, mortos em delitos e pecados, se não fosse a verdade nos libertar, a verdade de Cristo trazer para nós uma possibilidade tremenda da graça e vivificar o nosso espírito, nós estaremos perdidos. Mas agora, por você não se deter na roda dos pecadores, você tem uma palavra de Deus que você precisa ministrar ao coração daqueles que ainda continuam perdidos e não encontraram o verdadeiro norte. Também diz aqui, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe, queridos, há um autor que diz aqui que o assentar é procurar ter um conforto interno, tendo como base os princípios deste mundo e não dentro da verdade de Deus. Ou seja, é permitir a cristalização interior de princípios que não são bíblicos. Significa uma pessoa que não está aberta a qualquer conselho, especialmente sobre a sabedoria de Deus. É uma pessoa que não tem um espírito ensinável. Sabe, amados, realmente fica difícil, porque muitas vezes nós não estamos na roda literal dos escarnecedores, mas assentados nos bancos das igrejas, mas não aceitamos o conselho de Deus, não aceitamos a sabedoria de Deus, não aceitamos os princípios de Deus, e ainda queremos ser abençoados em todos os momentos. Mas, queridos, eu preciso ter, e como diz o salmista, para ser bem-aventurado, eu preciso ter um espírito ensinável, eu preciso reconhecer que preciso aprender realmente mais de Deus. O problema realmente é que nós nos tornamos pessoas que tentam caminhar muitas vezes pelas próprias forças e convicções. Há pessoas que têm sua própria moralidade interna, mas está fixa no seu próprio ego. Somente Jesus pode nos guiar para o verdadeiro norte, guiar nossas vidas.
com convicções internas que procedem da palavra do Pai Celestial. Então, queridos, nessa primeira parte aqui nós podemos dizer assim, que precisamos nos questionar quem ou o que influencia a nossa vida. Será que nós estamos sendo influenciados pela palavra do Senhor? O Salmo 1 nos apresenta esse tipo de viver. E você pode observar que ele é bem-aventurado porque ele faz estas escolhas interiores para poder meditar na palavra de Deus em todos os momentos da vida. Se fizermos isso, queridos, com certeza nós vamos caminhar com mais graça e nós vamos vencer os desafios da vida. Como temos citado nesses dias, Davi fala assim, com meu Deus eu desbarato exércitos, com meu Deus eu salto muralhas. Amados, se meditarmos na lei do Senhor dia e noite, nós vamos ter forças para vencermos. Mas para isso nós precisamos ter a disciplina da meditação, aprender a escolher o que tem valor duradouro, ao invés daquelas coisas que trazem satisfação momentânea ou imediata. Sabe, queridos, no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 14, diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amados, nós precisamos meditar na lei do Senhor dia e noite para termos realmente as nossas faculdades exercitadas. E aí então eu vou conseguir discernir entre o bem e o mal e vou realmente buscar ter a maturidade. Alguém disse que maturidade é o fazer as escolhas entre o que tem valor duradouro e aquilo que é apenas transitório. Será que nós temos tido maturidade, queridos? Ou nós temos procurado aquilo que pode satisfazer a nossa vida no momento? Eu estou pensando somente no aqui e no agora. É lógico que todos nós desejamos viver a vida de uma maneira mais profunda, não sermos tão rasos em nossa forma de pensar, para evitar a superficialidade vazia e o egoísmo que faz parte do sistema deste mundo mal. Mas para isso, queridos, nós precisamos ter raízes fortes. E as raízes fortes, elas são construídas na meditação dia e noite da palavra de Deus. Podemos dizer assim que, como as raízes são invisíveis aos nossos olhos, quando olhamos para uma árvore não vemos a sua raiz, mas ali está a sustentação desta árvore. As nossas decisões, segundo o princípio de Deus, as nossas decisões, segundo a palavra de Deus, vão fazendo com que raízes se firmem. E essas raízes no nosso interior não permitirão que sejamos levados pelo vento de toda e qualquer doutrina. Sabe, queridos, nós precisamos estar firmes, porque senão nós seremos como Esaú. A história de Esaú, queridos, quando ele chega de um momento de caça e ele está com fome, e então ele pensa somente nisso: eu preciso satisfazer a minha necessidade momentânea. Ele não pensou nada mais do que isso. E aí então o seu irmão estava fazendo um prato ali de lentilhas, um cozido. Não sabemos a receita, senão passaremos para você a receita. Mas essa é a receita do fracasso. Eu creio que você não gostaria dessa receita. Essa é a receita da perda da bênção. Essa é a receita realmente dos perdedores. E aí então ele diz: me dê um pouco desse guisado que você está fazendo. E aí Jacó falou assim: eu dou.
desde que você me deu o seu direito de primogenitura. Sabe, Esaú nem pensou que isso poderia simbolizar ou significar. Fala, tudo bem, é seu, me dá o prato aí. Sabe, amados, se nós não meditarmos na palavra do Senhor e não tivermos raízes profundas, nós vamos trocar a nossa amizade com Deus por um prato de lentilha. Um prato de lentilha que é oferecido no altar da ilusão, pois logo vamos ter fome novamente. Mas ao andarmos com Deus, esse andar com Deus proporciona para nós valores eternos. E alguém disse o seguinte, queridos, não troque aquilo que é eterno pelo efêmero, ou seja, por aquilo que é passageiro. Nós precisamos, queridos, ter a disciplina da meditação na palavra do Senhor para escolher realmente aquilo que é eterno ao invés daquilo que é temporário. Nós lemos aí no versículo 5 do Salmo 1, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Sabe, queridos, no dia a dia nós enfrentamos situações difíceis em nossas vidas. Quer seja família, trabalho ou qualquer outra área. E este ano passado nós enfrentamos muitas dificuldades. Não só questão financeira, mas a perda de queridos, enfrentamos medos, inseguranças, enfim. E sabe, queridos, cada situação adversa, elas muitas vezes querem nos subjugar, querem nos fazer tombar, desistir. E muitas vezes, queridos, diante dessas situações adversas, nós podemos pensar que não existe um caminho, mas Cristo se torna caminho, verdade e vida para nós. Se não tivermos, queridos, uma estrutura interna forte, que vem pelo meditar na lei do Senhor dia e noite, nós podemos perder a perspectiva da esperança. A perspectiva da viva esperança em Cristo Jesus. Sabe, queridos, chegará um momento em que perceberemos que por estarmos ligados ao Senhor, isso vai fazer toda a diferença. Ele vai dirigir nossos passos, nos guiar através dos eventos da vida, eventos quer sejam bons ou ruins, e vai nos fazer nos abrir para a perspectiva da eternidade. E aí então nós poderemos entender o que Paulo diz, que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória. Nós precisamos realmente ter isso. Se nós lermos os jornais, os noticiários televisivos, queridos, vamos encontrar várias histórias de tragédias, violências, furacões, terremotos, fome, escassez. Sabe, queridos, isso acontece hoje, já aconteceu em anos passados, em séculos passados, em milênios passados. Mas o que nós precisamos entender, queridos, que Deus também faz parte de toda essa história. Deus começou uma história, queridos, no céu e terminará nos céus. Quando Deus intentou criar o ser humano, e o objetivo de Deus é levar o ser humano para estar junto dele. Sabe, queridos, Deus nos fala sobre a realidade de Jesus Cristo. E ao meditarmos dia e noite sobre a obra da cruz, queridos, nós podemos encontrar forças realmente para que esse projeto que começou nos céus, no coração de Deus, seja concluído nos céus, com todos nós ali com o Senhor. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16,
a 18 diz o seguinte: por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Sabe, queridos, ao meditarmos na lei do Senhor dia e noite, nós vamos encontrar realmente alívio, força do Senhor para continuarmos a nossa caminhada. Alguns dizem que foi Karl Barth, um teólogo alemão, que disse o seguinte: se nós lermos o jornal local, diário, nós vamos perceber que o que a Bíblia diz está mais atual do que esse jornal. A diferença, queridos, é que a Bíblia nos aponta o caminho certo a seguir e nos enche de esperança. Muitas vezes os jornais trazem o problema e tiram de nós a esperança. Ao olharmos para esse Salmo 1, nós precisamos pensar um pouco. A primeira pergunta que eu quero deixar com você é: qual o tipo de vida nós estamos vivendo? Será que nós somos esses que estão meditando na lei do Senhor dia e noite? E que nós não nos assentamos à roda dos escarnecedores, que não adotamos uma outra filosofia, a não ser a filosofia da palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus? O que tem feito a diferença em nosso viver? Será que a palavra tem feito diferença? Será que a presença do Senhor tem feito a diferença? Uma outra indagação: quem ou o que influencia a nossa vida? Será que nós temos sido influenciados pela graça? Influenciados pela palavra? Influenciados pelo Espírito Santo? Quais passos podem ser dados para um desenvolvimento de um viver mais profundo? Será que nós entendemos que precisamos ler mais, estudar mais a palavra, precisamos memorizar mais a palavra, precisamos meditar mais na palavra, precisamos fazer desta palavra realmente uma realidade para o nosso coração? Será que, mesmo diante das lutas e dificuldades que nós temos enfrentado nesses dias passados, e quem sabe situações que poderão vir neste novo ano, nós mantemos uma perspectiva de eternidade no nosso coração, naquilo que nós estamos fazendo? Será que, como Paulo, nós entendemos realmente que todas as situações são leves e momentâneas, se compararmos com a eternidade? Procure pensar nisso. Procure realmente meditar na palavra do Senhor, encontrando o seu verdadeiro norte, e aí então você terá um ano abençoado. Você terá uma vida abençoada. Você estará com a sua família sendo abençoada. Receba a oração. Senhor, muito obrigado. Porque se não temos nos assentado à roda dos escarnecedores, se não temos aceitado o conselho dos ímpios, é porque o Senhor tem nos ajudado através da tua graça. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a continuarmos a meditar na tua palavra dia e noite, a olharmos sempre para a tua palavra, para não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, crendo que passará céus e terras, mas a tua palavra jamais passará. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.